Galera, clima tenso na reunião da Assembleia Geral da ONU que aconteceu na manhã de hoje. Eu vou traduzir para vocês as falas de ambos os embaixadores, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, e foram acusações e ataques para todos os lados. Enquanto o embaixador ucraniano falava, o embaixador russo muito revoltado, retrucando, falando um monte na orelha do embaixador chinês. O embaixador russo acusa a Ucrânia de praticar terrorismo, enquanto o embaixador ucraniano diz que não, que é a Rússia que está fazendo isso, que está pondo terror no seu país. Enfim, um clima realmente muito tenso. Mas antes de eu traduzir, eu peço que você, por favor, já deixe o like nesse vídeo, que o seu like é muito importante, porque faz essas traduções, essas notícias alcançarem o maior número de pessoas, tá bom? Então, por favor, deixe o seu like. E ao final, se você gostar do conteúdo e for novo por aqui, peço que você se inscreva no canal. Agora, ouçam as palavras dos ministros, dos embaixadores, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, nessa reunião tensa que foi a reunião de hoje na Assembleia Geral da ONU. Esse é o embaixador da Ucrânia, tá? O Sergei Kislitsa, difícil falar o sobrenome dele, mas é o Sergei também, embaixador ucraniano. Ele diz: hoje o Estado terrorista da Rússia bombardeou mais uma vez a cidade de Kiev e várias outras cidades por toda a Ucrânia. O ataque foi lançado com pelo menos 84 mísseis. Pelo menos no dia de hoje, mais 84 mísseis foram lançados, divididos entre Kiev e várias outras cidades por toda a Ucrânia, segundo o embaixador ucraniano. E aí os alvos foram facilidades de energia. Esse aqui é o embaixador russo, tá? Veja uma cara dele de descontente. Esse aqui é o embaixador russo ouvindo a tradução, né? Porque o embaixador ucraniano, diferente do embaixador russo, o embaixador ucraniano está falando em inglês. Em uma reunião que é no Conselho Geral da ONU para todo mundo, então, em respeito, ele está falando em inglês. O embaixador russo, os russos em geral, falam em inglês quando eles querem. Geralmente eles falam em russo e usam, enfim, tradutor lá, enfim, eles não estão nem aí. Aí ele, perdão, eu cortei o que ele... Então os alvos foram facilidade de energia, áreas residenciais, escolas e universidades. Esses foram os alvos dos ataques do Estado terrorista da Rússia. Museus, estradas comuns no centro das cidades ali movimentadas, cheio de pessoas, civis, carros, estão entre os alvos dos russos. E depois, e aqui ele olha para o ministro, né, da Rússia. Então, museus, rodovias estão entre os alvos, né? Que depois o ministro da Defesa russo veio a público declarar alvos legítimos. E aí já dá uma olhada fuzilando, né, o ministro, né? Alvos deliberados como civis. Isso é um crime de guerra. Atacar civis deliberadamente é um crime de guerra. By launching missile attacks on civilians, sleeping in their homes. Atacando civis com mísseis enquanto eles estão dormindo em suas casas. Muitos deles correndo na primeira hora do dia para ir para o trabalho. Todo mundo sabe que os ataques que a Rússia lançou foi bem na manhã, nas primeiras horas do dia. Então o povo indo para o trabalho, alguns ainda dormindo, crianças indo para a escola. Com isso, a Rússia provou mais uma vez que é um Estado terrorista, atacando pessoas que estão indo para o trabalho, crianças que estão indo para a escola, para as universidades, e alguns ainda dormindo, porque 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, alguns começam mais tarde, mais cedo, enfim. Isso é mais uma prova de que a Rússia é um Estado terrorista. Palavras do embaixador ucraniano, Sergei, e o nome difícil de falar, o segundo nome dele. E é uma prova de que a Rússia tem que ser punida na maneira mais
dura possível. A Rússia tem que ser punida por isso da forma mais dura possível. A trail of blood um rastro de sangue is left behind the Russian delegation é deixado por trás, por todo lugar onde a delegação russa passa. when it enters the General Assembly. And E aqui é o momento que eu falei. Aqui o embaixador russo falando um monte, totalmente irritado the hole is com o filled embaixador up chinês que não tá entendendo nada, né? Deixa eu pôr mais perto para vocês repararem nessas expressões. Deixa eu voltar o vídeo. Enquanto ele fala, né? the General Assembly. Presta atenção, pessoal. Aqui ele falando um monte, ó. The hole is filled up with the smell of Não dá smoke pra and ouvir? human flesh. Falando um monte pro chinês. Repararam? Falando um monte pro chinês. Totalmente... E aí ele tá falando inglês, né? Depois ele fala em russo na hora da reunião. Porque o chinês não fala russo, né? Enfim. Falando um monte, totalmente revoltado. Vou pegar ele. Falando um monte de... Enfim. That's what we have tolerated too long in Syria. Portanto, essa loucura, esse rastro de sangue, de morte que a Rússia causa por onde passa, nós já toleramos demais. Toleramos por muito tempo lá na Síria. That's what is happening today in E agora é o que está acontecendo mais uma vez Ukraine. na Ucrânia. Свидетельством того, Ah, não falei? Tá vendo? Ele tá falando inglês com o ministro lá, o chinês, né? Agora aqui ele tá falando na reunião para a ONU, falando em russo. на что может пойти. É o que eu tô falando, eles falam, respeito, não tem respeito. O embaixador ucraniano faz um esforço ali para falar no inglês, para todo mundo entender, e o russo não tá nem aí. Ele vem e fala em russo, e aí todo mundo tem que usar os seus tradutores, enfim. O nome dele é o Vassily Nebenzia, é o embaixador russo, né? Representante na ONU. Vamos lá, então. Киевский режим Há evidências de que o regime de Kiev pode fazer sabotagens. Eles atacaram a ponte da Crimeia. Мы предупреждали. Nós alertamos que isso ia acontecer. Alertamos que esse ataque na ponte não ficaria impune. Veja uma diferença, pessoal. Desculpa eu estar cortando toda hora. Veja uma diferença. Enquanto um fala inglês, respeitando a ONU, né, todo mundo ali, por ele saber, por ele ser o embaixador, tem que falar inglês. O outro fala na sua própria língua, dane-se quem está ali para traduzir. Enquanto um está falando ali, sem ler nada, com o coração ali, falando as informações, o outro está lendo a cartinha que o papai Putin deu para ele. O cachorrinho adestrado, né? Lendo a cartinha que o papai Putin escreveu. Não pode falar nada além, nada mais e nada menos do que está escrito aqui na cartinha que o Putin... Veja uma diferença. Enquanto o embaixador ucraniano está livre, falando com o coração o que está acontecendo, enfim, o outro aqui preso, adestrado à propaganda de Vladimir Putin. É gigantesca. E nada que ele fala aqui, tudo que ele fala é a mesma coisa que o Putin falou. Quando vocês fazem atos de sabotagem, quando vocês matam aqueles que não são favoráveis a você, aqui eu acho que ele está falando do Putin, porque é o Putin que mata quem é oposição na Rússia. Não há oposição ao Putin. Então o regime de Kiev faz isso, eles estão no mesmo nível que as organizações terroristas, as maiores que temos no mundo. E lendo. Para falar isso aqui que ele falou, ele tá lendo. Era só ele memorar o que o Putin falou. Veja a diferença, pessoal. Sem querer pegar no pé, mas veja a diferença. Era só ele memorizar essa balela, essa mentira que o Putin falou. E até eu já sei o que ele ia falar. Tanto que o Putin fala. É só chegar lá e falar: ah, atacou a nossa ponte, a ponte era nossa, esse é um ato de terrorismo. Atacaram território russo, serão... agora vocês são vistos como terroristas. Essa foi a mensagem. Ele tem que ler para não falar nada mais e nada menos do que o Putin permitiu. Vejam que a diferença. Realmente são pequenos detalhes que, se você prestar atenção, você fala: pô, realmente é verdade, tem coisa errada aí, tem coisa errada aí. Se você gostou da tradução, peço que você deixe o like nesse vídeo. Desculpem a minha indignação, é que realmente é complicado ver a diferença de níveis, tanto quanto se trata de presidentes, até de embaixadores, enfim, entre Rússia e Ucrânia. Quando o Zelensky vem com o peito aberto ali falar como um ser humano, fala errado, pega o celular na mão todo torto, enfim, ser humano, né? O outro vem todo perfeitinho, com as câmeras, com a mesa gigantesca, daqui até lá, é um deus na terra. A gente vê a diferença aí, gente. Simplicidade tá no peito, no coração, não tá na grandeza daquilo que não é. Eu vejo maior grandeza no Zelensky, aliás, que é tão baixinho, né, do que no Putin, que é tão poderoso, o líder da poderosa Rússia. Enfim, perdoem a minha indignação.
Se você gostou da tradução do conteúdo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal. E quem quiser me seguir no Instagram, eu sempre falo no final dos vídeos, me siga lá, é Bruno Greco, tá bom? Eu moro em Varsóvia, na Polônia, e compartilho um pouco sobre a Polônia também lá no Instagram. Aqui eu falo da Ucrânia, mas no Instagram eu compartilho um pouquinho de onde eu moro, Polônia, tá bom? Varsóvia, me siga lá, Bruno Greco, igualzinho aqui no YouTube. Se inscreve no canal, deixa o seu like, muito obrigado quem ficou até o final, tamo junto, valeu!